Bom dia, Juliana. Tudo bom, Ju? Vamos entrando, pessoal. Aguardar a guia Luciane, então, aí pra a gente ter um bate-papo bem legal. Esperar o pessoal entrar aí mais um pouquinho. Esperar a Lu entrar, a Luciane. Bom dia, Pedro. Tudo bom? Ó, nossa convidada já chegou, a Luciane. Vou te chamar a Luciane, então, aqui. Pessoal, me dê um joinha aí se estiverem ouvindo bem, por favor. Tá aguardando a Luciane aqui aceitar o convite da live. Bom dia, Luciane. Bom dia, Tudo tudo bom? bem? Tudo. Tudo bem. Bom dia, Felize. Vamos entrando, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, tu me ouve bem? Sim, agora eu te ouço bem aqui. Eu aumentei o volume Ah, do meu fone aqui. E aí, certo. tá um dia bonito aí, então, hoje também. Dá para ver pela Hoje claridade, sim, Luciane? sim, um dia lindo. Aqui também. Eu Ontem estava, fui abrir a janela aqui, já tá um calorzinho já, né, entrando. ontem estava meio nublado, depois melhorou um pouquinho, mas agora está um dia Ah, que bem bonito, maravilha. ensolarado. Mas à tarde já temos chuva. É. Ih, então a chuva vai vir pra Tá. cá também. Bom dia, À tarde. Klaus. O pessoal tá entrando aí, né, pra Vou assistir a tirar minhas nossa máscaras live. penduradas aqui de trás, só um minuto. Ah, pode tirar. Coleção de máscaras que a gente tem. Aqui também a gente tem, aí a gente bota na varandinha aqui pra secar. Ai, ai. Agora vai. Agora vai. A gente tem também as Agora vai. máscaras aqui, fica pra secar aqui na Aham. varandinha que a gente tem. A gente pendura porque como a gente não tem o hábito, né? Então a primeira coisa é sair sem máscara, o que é Sim. um erro. Então, para evitar, abriu a porta já pega a máscara. Já lembrar da máscara, né? É verdade, né? E O que vamos era se para cuidar, Chaves né? porta máscaras. Ah, De todos os tipos, né? De bichinho, de cachorrinho, de coelhinho. ai, que amor! Eu tenho umas também, bem É, assim, de desenho também, bem bonitinho. Bom aí. dia, Aninha. Bom dia, Ecomuseu. É como eu, enquanto o Isso, tá pessoal não entrando. entra, é a Dulce que eu te falei, que é do Ecomuseu da Picada, Ai, fez capaz. 25 anos. Ela é diretora do museu e Aham. está Ó, aguardando para quem parabéns. quiser fazer uma live muito importante aqui na nossa região, Ó, a gente a pode Dulce fazer, quem Mendonça. sabe aí. Vou te passar tudo para que vocês possam conversar. Ó, podemos fazer aí. Estamos aceitando aí. É só virem, pessoal. Quem quiser participar, pode vir me chamar também, né? Estou à disposição aí para a gente falar dos bons trabalhos aí que a gente tem, né, no nosso Rio Grande do Sul. Os colegas guias aí podem entrar em contato comigo. A Luciane aí tem o meu contato também, quem quiser, né, pode passar, Sim, ela pode passar. Então, acho que a gente vai certo. iniciar, né, Luciane? Eu quero primeiramente te Vamos lá, agradecer, então. então, né, aí pela oportunidade de tu estar participando na live, né, comigo, falar um pouco aí dessa bela cidade aí de Rio Grande aí. Tem gente que está curiosa para saber, né? Fiquei sabendo ontem, assim, o pessoal está bem animado, né? Para poder ir, quando a gente tiver uma retomada 100% seguro, o pessoal ir visitar o destino aí e contratar o guia local, no caso a Luciane, né? Algum colega que ela tenha lá também para passar o contato, né? A importância do guia, né, gente? Guia credenciado Cadastur, né? Ministério do Turismo, né? Então, que vai passar melhor essas informações, né? Um serviço mais qualificado.
Então, assim, muito obrigado, Luciane, pela tua disponibilidade, né? E eu quero, então vou deixar a live aí para ti, né? Tu te apresentar aí para o pessoal, né? E já vou iniciando então com duas perguntas para ti, né? O porquê que tu escolheu o turismo e o nome dessa cidade aí bonita que é Rio Grande, né? Bom dia a todos. Para quem não me conhece, Bom meu dia, nome é Luciane. Marciane. A Márcia entrando, a Luciane, Marcinha ali. ó, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? Para que eu possa, então, mostrar um pouquinho da minha cidade, né? Que é Rio Grande e São José do Norte, que são as duas cidades que eu atuo como guia local. Mas, como eu havia dito antes, eu sou Luciane Silveira Amico Marques, guia de turismo. Eu amo a minha profissão. Eu comecei no turismo um pouco tarde, né? Que eu digo assim, sabe aquela pergunta que te fazem quando tu é criança? O que tu pretende ser quando crescer? Eu só pude responder com 39 anos. Porque antes disso, a minha vida foi... Eu fui preparada pelo meu pai para casar, ter filhos e ser dona de casa. Com o tempo, eu fui modificando essa ideia de que na família do meu pai, naquele constituiu com a gente, né? 4 irmãos, mãe e pai. Éramos 6, a minha família éramos 6. E filha mulher não trabalhava, só homem, que era o provedor da família. Então, até eu me desvencilhar disso, eu tive outras prioridades. Então, eu namorei com 14 anos, estou até hoje casada com o mesmo Ai, que namorado. legal. Que tu conhecesse ontem, né, Lediane? Aham, sim. E então, nós temos a Letícia, que é a nossa filha, né? E então eu fiz várias coisas na minha vida. Eu trabalhei na Livraria do Globo, porque sempre gostei de ler. Leitura, para mim, era uma das coisas que eu sempre gostei muito de fazer. A minha vida Ai, inteira no Luciane, comércio. travou a tua. Travou aqui pra mim a tua. Isso, Vê parou agora. na Livraria do Globo. E aí Ah, depois eu sim. não te ouvi mais, né? Voltou? Voltou. Tá. Então, trabalhei na Livraria do Globo, foi meu primeiro emprego. Contestando tudo que o meu pai dizia, que mulher não trabalhava, eu fui a primeira a trabalhar, com a ajuda da minha mãe, porque ele realmente não ficou contente. Dali eu só queria aquela experiência de 3 meses, porque eu queria trabalhar no meu próprio comércio. Trabalhei numa loja de fotografia do meu sogro, cuidei de uma outra que ele tinha, na Galeria São Pedro, aqui em Rio Grande, que era foto, revelações e também estúdio. Então, aprendi a ser fotógrafa profissional de fotos para documentos e para eventos. Meu marido é fotógrafo, né? Então, a vida inteira eu trabalhei com fotografia. Depois, tivemos um laboratório fotográfico, junto com meu marido, com o cunhado, né? Com meu cunhado. E ficaram anos com o primeiro laboratório fotográfico de Rio Grande, Marques e Marques. Com isso tudo, eu dei uma parada para poder cuidar da minha filha, né, da Letícia, e passei um tempo sem trabalhar. Depois voltei a trabalhar com ela bebê e levando de carrinho e para cuidar então as nossas lojas que nós tínhamos, lojas e estúdio fotográfico, então sempre trabalhando porque eu adorava trabalhar, né? Sim. Bom, um dia meu irmão, que já é falecido, Ronaldo, junto com a minha cunhada, Rosiane, e meus sobrinhos Roberto e Rosana, me convidaram para que eu acompanhasse eles em Termas do Gravatal. Eu fui, Ai, isso é amei, muito lindo lá, né? é maravilhoso, é imperdível. Fui para aquelas águas termais e só lá, com 39 anos, eu pude escolher minha profissão. Chegou uma senhora, mais velha do que eu, né, um pouquinho, mas tão simpática, com um grupo tão lindo de pessoal da melhor idade. Aquilo me chamou a atenção, me encantou. Eu esperei ela dar todas as informações e fiquei aguardando. Quando eu tive a oportunidade, que eu vi que realmente eu não ia atrapalhar, eu cheguei perto dela e perguntei: qual é a tua profissão? Como é que tu estudou para chegar nesse ponto assim que tu me encantasse?
E ela disse, olha, eu sou guia de turismo, fiz o meu curso no Senac, é um curso técnico, e, e tu tens na tua cidade? Eu disse, sim, lá em Rio Grande tem. Voltei para Rio Grande feliz da vida, sabendo o que realmente eu queria. Liguei para o Senac disse, olha, não temos turma, mas se por acaso tiver interesse, eu comecei a ligar para todos os amigos, todas as pessoas que eu conhecia, e liguem para o Senac, peçam falem com as pessoas se alguém tem interesse para formar uma turma. Com todo esse trabalho, demorou um ano para a turma conseguir juntar pessoas, porque tinha que ter no mínimo 20 pessoas, conseguimos 23 pessoas interessadas em fazer o curso técnico de guia de turismo. Na verdade, foi a primeira turma do curso técnico de Rio Grande. Ai, que Então, eu legal. fui a oradora da turma, com muito orgulho, fui escolhida. Então, assim, é bem diferente do que muitos colegas meus, guias, que falaram que fizeram cursos técnicos mais ou menos. O curso de guia do técnico de Senac do Rio Grande é excelente. Eu tive um coordenador, que foi o Daniel Botelho, que pegou uma equipe maravilhosa de professores. Foi a Franciane, que dava teoria e técnica profissional. O professor Daniel, além de coordenador, ele também ele é geógrafo, nos deu geografia. A Fabiane Pianovski, história. A Camila Vargas, o André Lemes, também história. Quem mais? A Kátia Teles nos deu psicologia para que a gente entendesse como tratar com o ser humano, porque na Sim. minha aula a única pessoa que não lidava com turismo praticamente era eu. A maioria já tinham agências ou já tinham trabalhado, foram para se qualificar. Então, assim, ó, eu tive colegas maravilhosos, alguns viraram amigo, como a Dulce Helena Mendonça, o Júlio, desculpa, o Júlio é outra pessoa importante na minha vida, mas não fez parte da turma, a Terezinha, a Jane, a Sofia, a Mineia, a Maria Helena A Alteiro. Então, assim, Mineia ó, tá ali, ó. Falou, ó. Fizemos a história com esse Mineia, grupo. a Mineia é maravilhosa. Então, além de outros, porque nós nos formamos, a Maristela Licuri. Então, assim, ó, foi assim maravilhoso o tempo que eu fui estudar. A nossa formatura também foi um evento para a cidade, porque a nossa comissão, Só esses imagino. nomes que eu te citei, quando nós nos formamos, a nossa comissão foi conversar com a diretora, ela disse, pessoal, vocês vão ter que botar toga e beca. Nós nos olhamos, eu não tinha curso superior, não é? Alguns colegas tinham, mas a maioria não. Eu disse, eu não vou usar toga e beca, e todo mundo concordou, né? Porque eu vou colocar quando eu tiver um curso superior. E foi muito interessante, porque em reunião nós conversamos, o nosso professor trouxe a ideia de fazermos então um espetáculo para a cidade. Então usamos as roupas étnicas de todas Que as legal, Gui. de todas, algumas, não todas, porque o mundo inteiro vive dentro da cidade do Rio Grande, né? Então, eu que era oradora, fui obrigada a me vestir de portuguesa. Vamos por, tinha a Dulce de espanhola. Então, cada um colocou uma, Aham. né? Por 13 anos, nós fomos invadidos pelos espanhóis. Então, todas as etnias, né? Representamos o gaúcho, Nossa. a prenda, o negro, o escravo, né? Assim, ó, foi maravilhoso. Teve uma colega que já faleceu, a Heloína, ela foi de grega, porque aqui também tem gregos. Então, assim, ó, eu queria ir de japonesa, né? Porque eu amo o Japão, é um sonho que eu tenho, mas não pude, porque como eu era oradora, tinha que ser de portuguesa. Mesmo sendo de descendência italiana, eu amo o Oriente. Bom, conseguimos o Teatro Municipal e foi maravilhoso. Tinha um vereador na época, o vereador Sandro Boca, também foi amigo do turismo, e o Sandro perguntou, Lu, o que vocês precisam? Eu disse, eu quero um cantor, porque o professor, sempre quando a gente estava assim meio baixo astral, ele colocava a música tocando em frente. A Betânia tocava na nossa aula, Uhum. então a nossa turma era diferenciada, E assim, essa sabe? música é muito linda, né? É muito linda essa Muito. música. Então, tu não tem ideia do que a gente conseguiu.
Nós não gastamos R$ 1 com a nossa formatura. Foi no Teatro Municipal, roupas características, né, de todas as etnias que a gente pode representar. O Teatro Municipal ficou lotado, foi um acontecimento na cidade. E quando eu estava dizendo para eles, né, fazendo a oratória e dizendo que de vez em quando o professor trazia uma música e que eu ia apresentar, eu acho que eles pensavam que eu ia cantar. Quando eu olhei para a porta do teatro, veio vindo um cantor, que já está lá no céu, e veio cantando numa capela, só com um microfone parecido com o teu, assim, veio cantando. Ando devagar, porque já tive pressa, e leva Meu esse sorriso. Deus. Olha, foi emocionante, foi maravilhoso. Então, assim, ó, foi aí que eu me descobri guia de turismo. Esse curso, assim, mudou totalmente a minha vida, porque a parte que eu tinha particular eu estava resolvida, mas a minha parte profissional não estava. Então, eu me senti completa quando Foi eu naquele consegui, momento. então, naquele momento que eu me formei, com 42 anos, e aí fiquei guia receptiva da Sim. cidade do Rio Grande, depois da cidade de São José do Norte. Mas como é que surgiu isso? O Júlio, que era um rapaz aqui da Viagem Barato, que era da Mega e teve outras agências, ele trabalhava como agente numa agência de turismo. Aí nós íamos para uma cidade e ele foi apresentar um roteiro. Foi aí que eu conheci o Júlio. Bom, o Júlio gostou de mim e tal, simpatizou comigo e disse assim, quando eu me formei, Lu, eu vou receber passageiros internacionais, são 10 turistas, é um grupo fechado, e tu tens 2 dias para aprender a ser guia, porque tu sabe que a gente sai de um curso técnico ou de qualquer outra sala de aula e tu não tens a experiência do dia a dia, né? Eu pensei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Eu me senti assim, perdida. Aí me lembrei da Uhum. Dulce. Me lembrei da Dulce, eu disse, a Dulce vai me salvar. Ô Dulce, eu preciso aprender a seguir em 2 dias e só tu pode me salvar. O que que aconteceu? A Dulce disse, vem, pega o caderno, porque eu sempre fui conhecida como aquela pessoa na aula que anotava tudo. A minha memória é escrita. Então, o professor entrava, eu dava bom dia, boa noite, que era de noite, foi 2 anos o curso, né? Eu dava boa noite e já começava a escrever, chegava em casa e passava tudo limpo. Então, eu comecei a escrever, ela falava tudo que ela fazia com os turistas e foi me mostrando, e eu fui anotando. Ela disse, agora vamos pegar lancha para São José do Norte. Lá fomos nós, eu fui anotando. Bom, então ela foi muito importante. Quando chegaram os turistas, e tu não vais acreditar que não foram brasileiros, foram chineses, meus primeiros turistas. Olha Meu o desafio Deus. que eu enfrentei. Só o Júlio Santana para fazer isso comigo, né? Eu recebi os chineses com uma intérprete, porque eu entendo inglês, mas não falo. Então, a Fernanda, né? Fernanda Freitas me Eu acompanhou, ela é a pensei minha que era o intérprete. mandarim até, né? Eu fiquei assim, meu Deus, não Mas imagina não, eles achar de falaram cara o inglês. mandarim. Ah, eles falaram inglês. Então, 10 turistas chineses foram, então, com a gente. E tu não tem uma ideia, assim, como foi um presente para mim. Porque eu sempre, da aula, eu era a diferente, assim, né? Eu era muito diferente, porque eu pensava assim, o Oriente é que me chama a atenção. E eu ganhei esse presente, assim, no primeiro, sabe, chinês, japonês. O Oriente me chama, não sei porquê, mas o meu sonho, se Deus quiser, um dia eu vou realizar, é ir para o Japão. Eu te Eu vou realizar. A entendo, Dulce já Luciane. foi. Eu te entendo porque eu tenho assim, ó, tirando a política, né, né, eu gosto é do lugar, é os Estados Unidos. Eu não sei, eu tenho uma paixão com aquele país desde pequena, sabe? Eu falo sempre, eu posso estar velhinha, mas que eu vou realizar meu sonho de botar os pés lá, sabe? Eu não sei, é o lugar, assim, eles têm bastante paisagens bonitas, não sei, sabe? É uma coisa assim que eu tenho, eu te Sim. entendo com relação ao Oriente, eu te entendo. Então é uma coisa assim que eu não sei descrever.
Inclusive, eu É. tenho uma colega que virou amiga, a Sofia, e quando ela me pegou de amigo secreto uma vez, ela disse que a gente tinha que dar uma pista, né? E ela disse, a minha amiga vai fazer um buraco e vai cair no Japão. Eu não sabia que era eu, né? Então, assim, ó, a minha vida, assim, foi maravilhosa, tudo que eu vivi, né? Mais tarde eu resolvi, atendendo os turistas, né? Eu resolvi estudar um pouco mais, porque eu digo, pô, mas a gente já tem tantas pessoas com um grau tão grande, né? Esse pessoal jovem está estudando muito, né? As pessoas estão se qualificando e pós-graduação e doutorado e pós-doutorado e eu não tenho um curso superior. O que eu fiz? Escondido, que eu não falei para ninguém, só o pessoal de casa, né? Minha mãe, meu marido e minha filha, e os amigos mais próximos, assim, muito próximos. Eu falei, o resto tudo estava escondido. Eu fiz o Enem escondido. E achei que eu não era capaz, porque a Olha gente só. acha. Fiz o Enem para a FURG e passei para a biblioteconomia. Fui aluna padrão, conheci professores maravilhosos, que até hoje fazem parte da minha vida, que foi o professor Claudinho, a professora Renata Braz, a Maria Helena, olha, a professora Fátima, o professor Rodrigo, acho que vou me esquecer de alguém, mas o que tem a nossa coordenadora da época, Angélica Miranda. Então, assim, pessoas maravilhosas como professores, como colegas de aula, a Kátia Lindemann, a, e a Paula, a Alexandra, então foram várias, a Madalena, então foram várias pessoas assim que entraram na minha vida, que tudo tu vai agregando, né? Então foi muito importante, assim, eu tenho o DNA da FURG, eu amo a Universidade Federal do Rio Grande, onde eu vou eu levo, então como eu amo as duas áreas, o turismo e a Bíblia, onde eu vou eu levo esses dois Uhum. amores da minha vida, né? Então, e tu me perguntou por que Rio Grande tem esse nome, né? Isso, Rio perguntei Grande pra ti. leva. Então te respondi bem alongadamente, né? Essa primeira pergunta e vou para a segunda, então. A cidade do Rio Grande recebeu esse nome por conta de um engano. Eles se enganaram, na verdade, foi um erro, né, de mapeamento. Então a gente diz aqui que foi um engano lagunar. E quando eles vieram mapear essa área, os portugueses, né, que a nossa cidade é de 1737, então quando o brigadeiro José da Silva Paz chegou por aqui, eles antes disso, eles já andavam por aqui, em 1500 e poucas eles já andavam. Mas quando eles foram mapear, eles achavam que era um grande e caudaloso rio, quando na verdade é a Laguna dos Patos. E eu digo laguna porque é laguna, ela não é uma lagoa. A maioria das pessoas dizem, é a Lagoa dos Patos. Não, é uma laguna porque ela se encontra com o Oceano Atlântico bem lá onde tem os dois muros de pedra, que são os moles da Barra. Uhum. Então, o nosso porto, o Porto do Rio Grande, é um porto marítimo lagunar. Por quê? Porque ele tem a Laguna dos Patos e se encontra com o Oceano Atlântico bem lá no final dos Moles da Barra, onde que nós temos essa obra, é uma das maiores obras de engenharia oceânica do mundo, em número de pedras, né? É uma obra maravilhosa que foi feita para que houvesse, então, segurança para a navegação. Então, é Ah, que isso legal. que, por conta disso, né? Que Por foi um conta engano, disso. Sim. sim. Ai, que legal. E me diz assim, o que que tem de bom aí pro pessoal aproveitar, Ó, Luciane, assim. além das pessoas, né? Porque quem mora em Rio Grande é rio-grandino. Eu sou rio-grandina com muito orgulho, eu amo a minha cidade. Eu já andei pelo Brasil inteiro e também pela Europa. E posso te dizer assim que a cidade mais linda do mundo é Rio Grande, São José do Norte e todas as imediações. Assim, eu amo essa terra, eu sou apaixonada. Eu posso ir para o Rio de Janeiro, que eu acho uma cidade bonita também, mas aqui é que eu me sinto bem, aqui é que eu nasci, então eu tenho muito amor e bairrismo por essa cidade, né? Se tu quiser brigar Te comigo, tu vem entendo falar da também. minha cidade.
porque eu procuro olhar o melhor dela. Porque todos os prefeitos e intendentes que passaram por aqui, todos eles fizeram o melhor que eles puderam. Então, assim, ó, não é jogando cedo em ninguém, eu acho que todo mundo contribui de alguma forma. Então, o Rio Grande é Sim. uma cidade que tem, além das pessoas maravilhosas que trabalham e que têm sonhos e que realizam, né? E que contribuem para uma cidade melhor, nós temos pontos turísticos maravilhosos, né? Tu chega em Rio Grande, que é uma cidade totalmente plana, que está a 1 metro acima do nível do mar, a 2 metros somente numa rua, na Rua Zalone, e a 5 metros no cordão de dunas da Praia do Cassino, né? Então o pessoal chega e pensa assim, ó, oh, que gozado, aqui a cidade é totalmente plana. É. Aí pergunta, a primeira coisa que eles perguntam, por que Rio Grande não alaga? Porque nós só temos o nome da cidade de Rio. O que não existe aqui é rio. É Rio. Não existe rio em Rio Grande. Por conta disso não há alagamento, só em 41 uma grande enchente. Então, a cidade tem muitos atrativos. Vamos supor, aqui nós temos o Museu Oceanográfico, que é um complexo de museus, que é imperdível. Quem chega em Rio Grande tem que ir no Museu Oceanográfico. Então, ali a pessoa vai conhecer o Museu Oceanográfico, vai conhecer o Ecomuseu da Ilha da Pólvora, vai conhecer o CRAM, que é o Centro de Recuperação de Animais Marinhos. Tudo é a FURG, essa universidade maravilhosa, né? É que ajuda na construção dessa cidade e dessas pessoas. Nós temos um passeio imperdível, que é o passeio de vagonetas nos moles da Barra. Os vagoneteiros que estão aí, eu mando um abraço para todos vocês, né? Então, nós temos um passeio que é atípico. Aí, quem não me conhece, que nunca ouviu falar, o que é as vagonetas? Isso, eu ia te perguntar agora, curiosidade. Imagina um pranchão com 4 rodas de ferro, uma vela em cima de pano, que é uma vagoneta. Isso é uma vagoneta. Uhum. Não consegui entender. O que é? Ah, eu já andei de jangada lá no norte e nordeste. Imagina uma jangada, só que com rodas de ferro. Parecido, andando pelos trilhos. Ah, eu não consegui porque eu nunca andei de jangada. Tá bom. Tu já viu um trem? Vi. Então esse trem, tu imagina que eu tirei todos os lados do trem, mas que ele continua nos trilhos com as rodas de ferro e só tem um pranchão. Nesse pranchão, 5 pessoas vão ficar de um lado, 5 do outro. Tem um mastro com uma vela de pano colorida. Virou uma vagoneta. Deixa eu ver se eu tenho uma vagoneta aqui para mostrar para vocês. Tenho. Então, é um passeio imperdível. Quem conduz a vagoneta 4 quilômetros mar adentro são os vagoneteiros. Vê se está dando para ver aí as vagonetas. Não? Não. Aqui em cima, ó. Isso aqui, ó. Tudo é vagoneta, ó. Vê. Ah, tá. Agora deu para aparecer. Deu. Isso. Essas vagonetas todas... Vice? Todas coloridas, vão nesses muros de pedra, que a nossa zona aqui não existe pedra. Eu já vi assim, matérias, já vi. Isso, aí isso aqui, ó. 4 quilômetros mar adentro, tu vai vendo aquele monte de pedra, que a região de Rio Grande não existe pedra, a nossa pedra é em formato de areia bem fininha, as pedras vieram a 60 quilômetros daqui, do Capão do Leão, foram dinamitadas as pedreiras e veio, então, o granito. Então, e é cobrado são 2... assim, Lucianinho? Quanto é que é o valor assim, para andar? É R$10 por pessoa. Vamos supor que só tem 4 pessoas, 4 pessoas para andar de vagonetas. Então, paga R$50, porque a vagoneta só sai a partir de R$50. E eles estão há anos com esse preço. Os vagoneteiros, quando não tem turista, eles são pescadores, né? Então, assim, ó, Rio Grande é uma cidade portuária, pesqueira, né? Então, as influências que nós temos aqui. Outra coisa muito importante que nós temos na cidade do Rio Grande é o complexo portuário, né? Que compreende 4 áreas: Porto Velho, que é a parte histórica, Porto Novo, Superporto e a parte de São José do Norte. Então, é imperdível chegar em Rio Grande e não solicitar com antecedência o projeto Escola no Porto, chamar as agências de turismo locais, que é a Mineia Tour,
a Viagem Barato, a Guia Sul Turismo, tem mais, tem várias agências aqui, Porto Velho Turismo, a Adventure Turismo. Então, assim, ó, antigamente tinha Cassino Tour, então, assim, são várias agências que estão aí para oferecer um serviço qualificado, todos com guia de turismo. Então, esses dois muros de pedras, voltando aos moles da Barra, à direita é o Mole Oeste, que é Rio Grande, que tem o passeio de vagonetas. Do lado, quem vai entrar nos moles, do lado esquerdo, tu vês outros muros de pedras, que são moles com LH e não com LE, não é de molejo, e sim de muros de pedra. Então, que é o Mole Leste. Lá em São José do Norte, no município vizinho, a gente pode fazer um passeio e conhecer o Revis, que é o Refúgio da Vida Silvestre, onde a gente pode ver lobos e leões marinhos. Então, dos moles da Barra, muito, é imperdível. Tu pode ir de barco ou caminhando, porque lá não tem vagonetas. Então, lá, eles aumentaram os moles da Barra e colocaram tetrápodes. Eu acho que eu te mandei uma foto cheia de leões marinhos, não sei se eu te mandei. Sim, tu me mandou onde duas. Tem os tetrápodes. Então é muito que é uma pedra, depois se der para mostrar, é uma pedra colorida que para não dinamitar pedreiras, porque é muito caro o granito, então eles resolveram, no caso, construir os tetrápodes para aumentar. E os lobos e leões marinhos vêm para se reproduzir, os mais velhos ficam, os mais novos retornam de onde vieram. Então é imperdível. Rio Grande tem um potencial assim das águas maravilhoso, porque nós temos o que aqui? Nós temos a Laguna dos Patos, o Oceano Atlântico, 30% nós temos da Lagoa Mirim, né? No caso nós temos a Lagoa Mirim, mas nós temos 30% do Taim, da reserva ecológica do Taim, é aqui na cidade do Rio Grande. Então, assim, ó, tu vai no Museu Oceanográfico, vai ver o peixe de óculos, olha aqui, ó. Que maravilha! Tem. Então, assim, ó, eu vou só dar uma pincelada para vocês. A maior coleção de conchas. Essa é a parte central do museu. Nossa, que lindo! Sim, o Museu Oceanográfico é maravilhoso. Ele deu início a um complexo de museus que começou na Praça Tamandaré, que é a maior praça do interior do estado, com 44 mil metros quadrados. Então, tu chega em Rio Grande, tu tens que ir na Praça Tamandaré, conversar com as agências, contratar um guia e ver qual a tua disponibilidade, e é imperdível. Museu Oceanográfico, complexo de museus, que lá dentro do Museu Oceanográfico tu vais conhecer, então, o Museu Antártico, que é muito importante. O Museu Antártico tem gente que nem faz ideia, né? Que é uma réplica de uma antiga estação brasileira que teve há muito tempo atrás, né? Lá na Antártica. Então, é muito importante. Aqui em Rio Grande nós temos a Exantar, na FURG também, que é onde presta toda a logística para todas as saídas de campo, né? Lá para esse continente, né? Então, é o programa Antártico, né? Muito importante. Então, assim, ó, Rio Grande é cheio de potencialidades. Nós temos passeios náuticos, nós temos na Praia do Cassino o pessoal utilizando kitesurf, vários esportes aquáticos, travessias a nado. Então, assim, Rio Grande é um potencial, né? Nós temos a maior praia do mundo em extensão, que é a Praia do Cassino, considerada pelo Guinness. Que orgulho, né? Muito, é uma praia in natura, né? Onde o Balneário Cassino, que é o mais antigo balneário organizado do país. Então, que tu vai me perguntar depois, mas eu já vou te dizer por que cassino, porque quando não eram proibidos os jogos, né, de azar, tinham cassinos, não é? Então as pessoas iam para jogar, então chamava o pessoal aí do Prata, toda a região, eles vinham, então, pessoas de bom poder aquisitivo vinham para as jogatinas. Então, cassino, na verdade, aqui em Rio Grande é com 2 S, né? E são muitas potencialidades que nós temos aqui no município do Rio Grande.
Que Vou maravilha, deixar. meu Deus. Eu já tô já imaginando, né? Assim, Só né? A para deixar cidade, né? assim, Só para deixar o te dar pessoal uma. com. Sim, com água na boca. Olha aqui a cidade É, do Rio Grande. Vou mostrar mais um pedacinho aqui. Nós temos a Doca do Peixe. Então, na Praça Tamandaré, a gente vai ver também, que é a maior praça do interior do estado, o monumento túmulo do herói da Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves da Silva. Então, o pessoal fica. Tem gente que nem sonha como que uma terra imperialista abriga os restos mortais de um farrapo. Então, só contratando um guia vocês vão descobrir tudo vou isso. Tá? descobrir. Eu não vou É, contar, mas eu vou chamar vocês para esse monumento maravilhoso, onde tem dentro da Praça Tamandaré também um artesanato, onde o povo expõe os produtos, que é a Uniarte, dentro da Praça Tamandaré. E o prédio foi o primeiro local onde colocaram o Museu Cenográfico, que é uma das maiores conchas, né, de coleção de conchas que nós temos na América do Sul, que é o Museu Cenográfico. Nós temos o Mercado Público do Rio Grande, aí já indo para outra praça, para a Praça Xavier Ferreira, nós temos então vários prédios, o entorno da Praça Xavier Ferreira, nós temos vários prédios, onde nós temos as docas do peixe, olha o aproxima com a cidade, assim, o pessoal plantado. Nesse recorte aqui, a gente vê quase todos os dias lobos e leões marinhos se exibindo para os turistas e para a população. Então é muito bonito. Nós temos a Catedral de São Pedro, que é a igreja mais antiga daqui até Laguna e de Laguna até Montevidéu. a Catedral A de São Pedro catedral. é aquela estilo gótica que Não, tem uma a estilo estilo gótica, gótico né? aquela é a Nossa Senhora do Carmo. Ah, Aquela ah, é é, verdade, tá. aquelas são traços de espanhóis, porque Rio Uhum. Grande é um mosaico de etnias. Então vieram os portugueses, mas antes disso já tinham índios, minuanos e charruas, né? Lá na Ilha dos Marinheiros, que é a maior ilha do estado do Rio Grande do Sul. Olha aqui que bonita a Ilha dos Marinheiros. Quando o brigadeiro José da Silva Paz chegou, a água aqui em Rio Grande era muito ruim de Ela é beber. E enorme. foi na ilha, é, foi na Ilha dos Marinheiros que eles encontraram, então, 27 quilômetros para andar de carro, que hoje Olha tem uma só. ponte, né? Aham. É, e mais de 39 quilômetros quadrados todo o entorno da ilha. Então ela é enorme, ela é dividida em comunidades. Então tem toda uma história aqui. Para quem nunca leu E alguma coisa sobre Rio Grande, eu vou indicar uma leitura como ó, já até vou bibliotecária, anotar né, e aqui. como Vou até apaixonada anotar. pela minha cidade. Pode anotar. A Ilha dos Três Antônios, de Anna Morrison. É um livro que foi esgotado, mas ela vai fazer outras edições, nem que seja um xerox, alguma coisa, tem que conseguir, porque ela fala dessa chegada dos portugueses e açorianos que vieram, o pessoal do Porto, dos Açores. Então, é a importância Desculpa, dessa ilha, né? Luciane. Como é que é o nome dela? Ana? A Anna escritora Morrison, Ana Morrison, tá. escritora. Isso, Anna Morrison. E então, assim, ó, essa ilha é o nosso terreno mais fértil. Então, dali vem 80% das hortaliças vem da Ilha dos Marinheiros. Ah, também tem a produção da nossa bebida símbolo, que é a família do Hermes planta, né, a uva, que é a uva Isabel, né? Então a uva Isabel, ela, que é porque a nossa zona aqui, ela é uma zona com muito sal, né? A cidade Uhum. tem muito salitre por conta do mar, né? Então não é qualquer espécie que dá certo aqui. Então a uva Isabel, ela veio de Washington. Então os primeiros bacelos da uva Isabel foi aqui na cidade do Rio Grande, que é a cidade mais antiga em colonização portuguesa, já foi a primeira do estado. Hoje em dia, quando devolveram outras cidades, como as Missões, né? Não é mais a mais antiga, por conta que era da Espanha, né? As outras, mas a colonização portuguesa começou no Rio Grande do Sul, aqui na cidade do Rio Grande. Então, hoje em dia, claro, a gente sempre cita que é a mais antiga em colonização portuguesa. Então, assim, ó,
a Ilha dos Marinheiros foi muito importante, e vocês vão entender por quê. Porque os portugueses precisavam construir o Forte Jesus, Maria e José, né? Porque a nossa cidade não começou como a maioria das cidades, com famílias. Ela veio para uma expedição portuguesa militar. Então, por conta disso, ela começou com o Forte Presídio, que não existe mais. No século XIX, foi removido, né, o Forte Jesus, Maria e José, que veio na embarcação, então, o quadro da Sagrada Família, então eles botaram, né? Então a vila do Rio Grande de São Pedro, né, foi elevada à cidade em 1835, então a nossa cidade foi prosperando. Isso aqui era uma terra que só existia areia, vento e água. Inóspita, ninguém queria vir para cá. Foi muito difícil, eu agradeço os nossos antepassados que vieram para cá, e tiveram tanto trabalho, né, para poder, né, os índios, os negros, todos os colaboradores que vieram, depois dos portugueses, vieram os portugueses, depois fomos invadidos pelos espanhóis, por 13 anos a cidade do Rio Grande foi invadida. Se os portugueses não tivessem retomado, nós estaríamos falando espanhol. Espanhol. Né? Não, e não português. Então, assim, a isso importância, que a gente né? Tem uma certa cultura, né? O nosso estado aqui tem uma certa cultura espanhola, né? Mesmo assim, né? É verdade. Sim, então assim, ó, a proximidade, né? Nós estamos a 200 e poucos quilômetros aqui do Chuí, né? Então é a proximidade que nós temos, mas o que eu quero dizer é o seguinte: várias etnias vieram para a construção dessa cidade maravilhosa. Então Rio Grande é um mosaico de etnias. Essas etnias vieram como franceses para a construção dos moles, ingleses para o comércio, né? Como o Ecomuseu da Ilha da Pólvora, que o dono era um inglês, Thomas Messiter, que introduziu a viticultura no Rio Grande do Sul, trazendo a uva Isabel, que veio os primeiros bacelos de Washington. Então, assim, ó, é muita história. É muita história. A nossa cidade, assim, é muito privilegiada, tanto na parte geográfica como na parte histórica, também como na parte humana. As pessoas, assim, de certa maneira, elas foram vindo para uma terra que ninguém queria vir e foram melhorando como pessoas, sabe? Porque o intuito é esse, né? É a gente chegar bruto e conseguir ser lapidado para depois retornar às origens. Então, é mais ou menos isso que acontece por aqui. Quem chega em Rio Grande, principalmente o pessoal da Marinha, porque aqui nós temos a Marinha e o Exército, só não temos a Aeronáutica. Então, o pessoal chega, principalmente da Marinha, né, que vão ficar uns bons anos em Rio Grande. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer em Rio Grande? Não tem nada para fazer. Quando contrata um guia, fica encantado. E aí conhece o Rio Grandino, que é meio sério, assim, né? Que nem a cara da Lu, né? Tem uma cara assim, ó, a Lu, eu não conheço ela tem cara de ser braba. Tem horas que eu tenho cara de braba, mas não me deram a oportunidade de me conhecer, né? Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Sim, Então, é leve, é o que eu sinto de ti, tá bem leve. então assim, a gente tem que estar aberto, né, a conhecer as pessoas. Então as pessoas chegam aqui, cheguei em Rio Grande, e depois saem daqui chorando. Por quê? Porque conhecem as pessoas, dão oportunidade de ver quem é aquele ser humano meio tosco, assim, né, a pessoa meio que não... Algumas pessoas não sorriem, mas vai conhecer aquela pessoa. Então a pessoa já te coloca para dentro de casa, já faz aquela comida boa que aqui pessoal, a gastronomia é ótima, nós temos... É isso que eu ia te perguntar, a gastronomia daí, já que vocês têm a descendência espanhola, portuguesa aí. Isso, a nossa gastronomia o principal prato de Rio Grande é a anchova assada no espeto, principalmente no dia do nosso padroeiro. É assada no espeto, acompanha a farofa, um pãozinho, um vinagrete. É uma delícia. Aqui o peixe, todos os restaurantes têm pelo menos um prato de peixe. Nós temos restaurantes ótimos aqui. Nós temos o restaurante Marcos, que
somente de frutos do mar, né? É referência, tem até em Porto Alegre. Nós temos o Plaza Grill, que também faz um ótimo restaurante. Ele é churrascaria, mas sempre tem pratos de peixe. Todos os restaurantes aqui têm. O Pier do Branco ali, também naquela rua principal ali, do centro histórico. Nós temos vários restaurantes aqui, como também aquele outro em São José do Norte. Agora me deu um branco, mas daqui a pouco eu já te digo. E com frutos do mar. Então, assim, é muito importante a gente provar, quando a gente vai em qualquer lugar, os sabores da cidade. Porque eu vou em várias cidades e relaciono com cheiro. Vamos supor, em São Lourenço eu sinto o cheiro do junco. Em Rio Grande o pessoal sente cheiro de peixe, porque a cidade é portuária e pesqueira, né? Então, assim, tem vários restaurantes como o Apetece, que é um parceiro nosso também, além do Plaza Grill, que sempre tem frutos do mar também para oferecer. Sempre tem um peixinho, alguma coisa, sempre... Porque as pessoas chegam e já querem comer o peixe. Camarão, né? Então, assim, camarão. Nós temos o Atalaia, em São José do Norte, que eu atendo também as embarcações de 15 em 15 dias, quando não estávamos na pandemia, né? Eu atendia as embarcações que a gente faz o passeio em São José do Norte e almoça no Atalaia. Então, é um buffet de frutos do mar com camarão, siri, então, maravilha, bolinho de peixe, muito. E aqui nós... Luciane? Alô? Travou, gente. Aqui, pelo menos para mim, travou. Oi, Luciane. Oi, Luciane. Oi, caiu aí, né? Oi, caiu, caiu. Então nós temos a anchova assada no espeto, que é a nossa comida símbolo. Nós temos vários peixes, entre peixe-rei, tainha, uma infinidade de peixes aqui, peixe-rei, eu até me esqueci, tem tanto peixe que a gente tem aí, assim, maravilhosos, linguado. Bom, a nossa bebida símbolo é a jurupiga. Variedade. Jurupiga. Jurupiga, ou jeropiga. O pessoal diz jurupinga, mas não é. O que é a jurupiga ou jeropiga? Ela é... Alguém já tomou o vinho do Porto? É próxima. Então, quem já tomou o vinho do Porto é mais para o licor. É uma bebida licorosa e maravilhosa. Então, essa família do Hermes, ela nunca deixou de produzir a jurupiga, que é a nossa bebida símbolo, né? Que é tipo um licorzinho. Mesmo quando houve um problema, né, de uma praga que teve e dizimou os parreirais, a filoxera, a família do Hermes comprava o produto, a uva, né, para poder, então, produzir a jurupiga. Então, ela nunca deixou de ser produzida na cidade do Rio Grande. Tudo herança dos portugueses que aqui deixaram. Outras marcas importantes aqui em Rio Grande, né? Nós temos a parte naval, que é muito forte aqui em Rio Grande. Nós temos também um gabinete de leitura, que é a Biblioteca Rio-Grandense. Então, quando a gente faz aquele tour ali na volta da Praça Xavier Ferreira, a gente pode visualizar a Prefeitura do Rio Grande, nós podemos visualizar o Quartel-General de Guarnição e Campanha, a Biblioteca Rio-Grandense, que é a biblioteca com 5 andares, a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, que não é pública, ela é privada, mas faz às vezes de pública. É maravilhosa. Fernando Henrique Cardoso foi um dos presidentes da República. Mas dá para visitar ela, Luciane, ou não? Visitar e utilizar tudo. Sim, tem um tour guiado na Biblioteca Rio-Grandense para receber os turistas, é só solicitar, falar com as guias de turismo, que aqui em Rio Grande tem guias de turismo à disposição,
e também agências esperando por vocês, sempre contratando uma agência, né? E aí, então, vai na Biblioteca Rio-Grandense. Lá, Fernando Henrique Cardoso fez o mestrado dele sobre os escravos. Olha a importância da nossa biblioteca, com mais de 60 mil títulos, mais de 1.500 obras raras. Então, assim, ó, é imperdível vir a Rio Grande, não passar na Biblioteca Rio-Grandense. Depois a gente vai indo adiante, ver as docas do peixe, onde tem aquele recorte, onde os barcos vêm trazendo as hortaliças de manhã cedo, o pescado dali, que muitas pessoas chegam em Rio Grande, né, que não contratam guia, né, e ficam pensando, alguns guias que não são daqui e não se qualificam com os guias locais, e ficam mentindo para os turistas que aquelas argolas que tem ali nas docas do peixe era para maltratar os escravos, o que não é verdade. Aquelas argolas são para prender as lonas, porque o sol bate e pode estragar. Então, o pescado, que desde as 6 da manhã já tem camarões e todos os frutos do mar à disposição ali naquelas docas do peixe para vender até o meio-dia. Então, assim, ó, temos depois das docas do peixe o mercado. Muito interessante. A nossa cidade é atípica, ela é diferente de tudo. Então, depois das docas do peixe, bem ao lado, vocês, quem vier para Rio Grande, vai ver, então, nosso mercado público, que foi todo transformado. Ele era 2 andares, todo em estilo barroco, foi todo transformado. Mas ali era o shopping da época, né? Hoje nós temos 2 grandes shoppings em Rio Grande, né? Mas não tínhamos, então aquilo era o shopping que vendia cuspideiras, escarradeiras, tamancos e bacias e pinicos. Então, muito interessante. Que vende carne, que vende peixe, que vende o pastel mais gostoso da cidade, né? Fritinho na hora. E que também tem todo um artesanato lá dentro também, não é? E restaurantes maravilhosos que trabalham com frutos do mar também. Aqui a cidade às vezes não come tanto peixe quanto vocês que são de fora, que chegam ávido pelo camarão e pelo peixe, né? Então assim, é uma abundância em frutos do mar. Aí, passando então aí tu já está caminhando pela Xavier Ferreira, que é uma praça estilizada, né? A Praça Tamandaré é uma praça popular, onde todos os ônibus que vão para todos os bairros da cidade, com uma cidade com mais de 208 mil habitantes, Rio Grande. Então, a Praça Tamandaré, todos os ônibus que vão para todos os bairros da cidade, é uma praça popular, estão ali. A Xavier Ferreira é uma praça elitizada. Então, onde estão todos os prédios históricos. E aonde a gente vai passar depois, então, do mercado público, a gente passa por uma zona que é hidroviária, que é para ir para o município vizinho de São José do Norte só por hidrovia, ou de lancha, catamarã, ou de balsa, se tu quiser levar o teu veículo, que pode ser desde uma moto até um caminhão, ônibus, o que for. Então, a hidroviária, depois da hidroviária nós temos a Câmara de Comércio do Rio Grande, que é a mais antiga do Rio Grande do Sul e a 4ª mais antiga do Brasil. Depois, olhando para o outro lado ali, a gente vai ver um prédio histórico lindo, que é o prédio da antiga alfândega, que é o único prédio monumento da cidade, que foi dado a todos os gaúchos que lutaram na Guerra do Paraguai, porque Rio Grande já foi sede do estado do Rio Grande do Sul. Sim. Então, é um prédio monumento, ele é um quarteirão. Né? Foi a primeira, né? Foi um quarteirão. Então, a cidade do Rio Grande, assim, ela tem muitas potencialidades. Ali dentro desse prédio, nós temos o Museu da Cidade. E o Museu da Cidade, ele é dividido, porque a coleção tem a coleção histórica, que se encontra no prédio da antiga alfândega, e também num prédio que é nos fundos da Catedral de São Pedro. Então, aqui está a prefeitura, do lado esquerdo, eu estou indo toda para o lado direito, fazendo a volta na Praça Xavier Ferreira. Do lado esquerdo, né, a prefeitura está aqui, eu estou indo para a direita. Do lado esquerdo, nós vamos ver um prédio, que é o prédio da Capela de São Francisco, que foi doado pelo Rafael Pinto Bandeira, que é a nossa maior espada continentina, que é os fundos da Catedral de São Pedro. Então, a igreja
ela abriga, então, a coleção sacra. O pessoal chama, o Museu Sacro. Não, não é. É um pedacinho da coleção do Museu da Cidade do Rio Grande que se encontra nesse prédio. É a coleção sacra. Então, o pessoal faz no caso, esse erro, né? De dizer que ali é a igreja sacra. Não é. Ali Sim. é a coleção sacra do Museu da Cidade do Rio Grande. E é muito importante porque ali mostra a importância, né, da religiosidade que os portugueses trouxeram para a nossa cidade. Então, eles trouxeram todos os usos e costumes, tudo que eles tinham lá, né, no continente deles, que tiveram que vir para cá por causa do Napoleão, que foi correndo todo mundo, né? Por conta disso, então, eles trouxeram, então, tudo. Agricultura, a vontade de ler, a parte naval, tudo que, né? Tanto que a Praça Xavier Ferreira, o entorno dela, nós temos oliveiras. São plantadas oliveiras, plantaram na época, né? Que lindo! E é lindo, é muito bonita a Praça Xavier Ferreira. Ali tem também um chafariz, que foi uma das primeiras fontes de abastecimento de água da cidade. Então, assim, ó, nós temos... Lu, tu me perguntou eu vou ter da que te Igreja do Carmo. interromper, que nós já vamos Tá. fechar 1 horinha, tá? Eu vou salvar essa primeira live e aí a gente continua, pode ser? A gente pode continuar? Tá. Pessoal, fiquem aí, viu? Obrigada. Eu só vou salvar essa primeira live aqui, nossa, eu já chamo todo mundo aí de novo, a Lu, pra gente continuar o bate-papo, tá? Beijinho! Tá bem. Beijo.